Com relação às críticas feitas ao padrão aborígene do original fila brasileiro, devemos compreender uma conhecida premissa da epistemologia nas ciências humanas, que obviamente se aplica à vida cotidiana. É o seguinte: se você quer compreender um fenômeno, você deve conhecer a história desse fenômeno. Está claro que o Sr. Antônio Carlos Linhares Borges teve esse pressuposto na elaboração do seu livro Cão Fila Brasileiro, Preservação do Original, de 2018, como também no trabalho de pesquisa, reprodução e funcionalidade canina que ele propôs e vem desenvolvendo. O projeto de resgate e preservação do cão de fila brasileiro, descrito no livro, parte de uma evidência no presente, que é o fila brasileiro contemporâneo, reconhece seus problemas, vai reconstituindo do presente ao passado e depois volta do passado ao presente, concluindo com uma proposta de preservação do primeiro padrão descrito para a raça. Nesse trajeto metodológico, a proposta consegue várias conclusões importantes. Muitas delas parciais, outras são satisfatórias diante das fontes encontradas e das obras em que ele se baseia para orientar o trabalho. É certo que este é um assunto escasso e de documentação histórica e de bibliografia especializada, o que torna o esforço muito mais árduo e, portanto, ainda mais relevante. Na ausência de provas cabais, corretamente o autor apresenta respostas hipotéticas e não se exime da responsabilidade de complementação do conhecimento sobre as questões diante do surgimento de novas evidências. Esta é uma postura de nítida honestidade intelectual ao se aprofundar em determinado processo de conhecimento, tal como expresso na página 21 do referido livro. Neste ambiente não há dono da verdade, por mais que se queira reivindicar para si essa prerrogativa. A constituição legal dos pedigrees é bastante para garantir que todos são da mesma raça e puros, o que motiva a separar uma raça com um único padrão, e mais que isso, separar material genético para a preservação. Adoto a palavra preservação e prefiro me referir ao original fila brasileiro como forma de se ter uma referência do que preservar. O Sr. Antônio Carlos não tirou essas ideias da cabeça, mas do cotidiano vivenciado. Além dos anos de experiência acumulados, ele recorre aos autores portugueses que dispõem de muito mais material histórico a respeito das raças de cães ibéricos, de sua utilização em diversas atividades humanas e seu papel durante a colonização portuguesa no Brasil. Tais estudos possuem vínculo institucional com o Centro de Estudos de Ciência Animal da Universidade de Porto, Portugal. É evidente o esforço de reconstituição histórica para melhor compreensão da polêmica que envolve a formação do fila brasileiro. Diante de uma polêmica, é prudente ampliar a base de conhecimento em busca da minimização dos confrontos e o alcance de um patamar superior de conhecimento sobre a questão. É apresentado o processo histórico de relação da humanidade com os cães desde 50 mil anos atrás. Desde a relação primitiva, processo de domesticação e seleção que levou ao surgimento dos molossos. Também aborda seleção para trabalho, que seguiram as civilizações antigas na Mesopotâmia, Assíria, Babilônia, Pérsia e difusão do Mediterrâneo. É dado destaque aos povos do Cáucaso, passando pela incorporação no Império Romano e a consequente difusão europeia até a Península Ibérica, de onde partiu a colonização de toda a América Latina, em especial o território brasileiro. Ou seja, trata-se de uma abordagem muito pertinente e faz todo o sentido histórico. Embora isso pareça algo secundário para o trabalho de preservação do fila brasileiro, mas é fundamental para explorar a fundo as hipóteses sobre a origem da raça. Para muitas pessoas, o fila se restringe àquilo que elas conheceram no tempo delas. Agora, se a gente partir do presente ao passado, assim como o Sr. Antônio Carlos fez, se percebe que há um processo histórico da raça, que acompanha a nossa história recente do mesmo modo que os cães em geral acompanharam a história humana.
Podemos distinguir variações na raça de hoje que abriga linhagens ditas puras do fila brasileiro moderno, FBM, com seus representantes em entidades e clubes, bem como na já significativa difusão de exemplares do padrão original, ou seja, daqueles que representavam os primeiros animais descritos na década de 1950. Indo além da reconstituição histórica, as linhagens e subtipos de fila brasileiro podem ser explicados por seus correspondentes ibéricos, cães boiadeiros transmontanos, filas de terceira e principalmente o alão português. Todos como descendentes do alaúnte asiático, de cujo tronco descendem grande parte dos cães europeus, tais como dog alemão, martins, galgos, alanos espanhóis e demais cães de presa ibéricos. Exceto os 24 anos da ocupação holandesa na costa nordestina de 1630 a 1654, Portugal manteve o monopólio da circulação de pessoas, animais e mercadorias no Brasil colônia até 1808, quando houve a abertura dos portos às nações aliadas da coroa, inclusive a Inglaterra, no contexto das guerras napoleônicas na Europa. A referência literal mais antiga do alão português no Brasil é de 1813, próxima ao início da abertura dos portos a outras nações imperiais, dentre elas a Inglaterra, em 1808. Isso significa que, além da ocupação holandesa, raças não portuguesas teriam maior possibilidade de difusão a partir da primeira metade do século XIX. Entretanto, já havia registro dos cães de fila ou alão enquanto homólogo brasileiro dos cães portugueses. Atualmente, é possível verificar o mesmo processo com raças crioulas de caprinos, ovinos, suínos, bovinos e equinos, as quais há várias décadas passam por trabalho de preservação por parte de criadores e da Embrapa. Moxotó, Canindé, Parda Sertaneja, Azul Biritinga, Graúna, Caoba, Repartida, Morada Nova, Cariri, Barriga Preta, Pelo de Boi, Jaguaribe, Cara Curta, Porco Pé Duro e Gado Curraleiro Pé Duro do Piauí e os cavalos crioulos e baixadeiros. Isso em todo o território nacional. Diante dos fatos históricos pesquisados e descritos, vários dos argumentos em contrário não têm base. Em geral, tais argumentos contrários ao resgate do OFB apenas levantam questionamentos e críticas retóricas, mas não são capazes de responder a si próprios, ao contrário deste autor. Se a origem ibérica de tantos animais de produção nativizados no Brasil já é conhecida, a pesquisa do Sr. Antônio Carlos no país e no exterior endossa a origem do fila brasileiro e justifica seu esforço de resgate e preservação do que denominou o original fila brasileiro. Se alguém acredita em um padrão fixo ao longo do tempo, é provável que defenda aquilo que o seu tempo lhe permitiu conhecer. Na vivência contemporânea, a partir do contato com o fila, temos contato com animais com todas as características dos animais modernos. Muito grandes, pesados, lentos, pelancudos, reativos, medrosos, cabeçudos. Aquelas pessoas que negam o processo histórico dificilmente compreenderão ou aceitarão, mesmo que as modificações na raça tenham contribuído para pior. Negar o processo histórico é uma forma de protestar em defesa de um padrão considerado único, puro, embora isso seja falso do ponto de vista histórico. Se fizéssemos uma cirurgia plástica em um fila moderno, tirássemos todos os excessos, é provável que o resultado fosse muito parecido com os cães aborígenes utilizados no projeto de preservação. Ainda assim, restariam problemas de ordem comportamental decorrentes de alterações promovidas a partir de um conhecimento deficiente da história da raça. Nesse sentido, recorremos a outra premissa. Se o ponto de partida é falso, a conclusão também será. Portanto, é possível que, assim como os erros na alteração da raça, muitos argumentos não carreguem má intenção, apenas desinformação. Os cães aborígenes são uma boa referência para a definição do padrão original.
assim como os cães dos povos alanos são referência para o surgimento de tantas raças reconhecidas e que padecem de males similares aos do cão de fila brasileiro atualmente. Os cães aborígenes têm passado pela mesma mobilização que seus ancestrais considerados no padrão dos anos 1950, saindo do trabalho comprovado nas fazendas de Minas Gerais para colaborar com outros trabalhos. Se nós queremos progredir, é fundamental dar preferência ao diálogo ao invés da negação. Historicamente, o padrão proposto por Paulo Santos Cruz na década de 1950 é anterior a todas as subsequentes. Pelo compromisso com o rigor e com o processo histórico, Antônio Carlos parece estar coberto de razão. A preservação do original fila brasileiro é um projeto embrionário. Conduzido corretamente, vai gerar os frutos esperados. Estamos diante de um dos mais importantes projetos de resgate e preservação de uma raça já realizados na sinofilia brasileira, onde as ações são implementadas de forma transparente. Todos os cães que são utilizados nos cruzamentos são exatamente os que constam nos registros das ninhadas, agradando ou não os criadores dos quais são oriundos, não necessitando recorrer à montagem, tampouco à falsificação de pedigrees, fato que outrora foi realizado com certa constância na história recente do fila brasileiro. É fundamental que as críticas ao projeto sejam sérias, embasadas em fatos e pesquisas. Para opinar, inclusive de forma contrária, é preciso ter conhecimento razoável da pesquisa a qual baseia-se a proposta do OFB. Apenas a visualização de fotos e ou publicações nas mídias sociais não atribui a ninguém tal pertencimento. Para a apresentação de contra-argumentos, é imprescindível um entendimento completo do projeto, fato que só é possível lendo atentamente o livro Cão Fila Brasileiro, Preservação do Original. Críticas ou argumentos sem base são palavras lançadas ao vento. Se nos fecharmos naquilo que vemos, não abriremos espaço para juntar as peças desse quebra-cabeças que é muito maior do que apenas a morfologia do cão. O trabalho está apenas começando. É necessário calma e paciência. Os resultados não são imediatos. Em momentos assim, é normal uma certa dificuldade em enxergar os resultados que virão a médio e longo prazo. Vivemos numa época onde tudo é para ontem. Nossa cultura ocidental é imediatista. Contudo, quando se trata de uma proposta de resgate e conservação de uma raça, o tempo é o maior professor. O projeto original fila brasileiro está em seu nascedouro. Precisa ser maturado e talvez em algum momento ajustado. Mas para isso precisamos de tempo, paciência, dedicação, diálogo, respeito e participação de uma ampla rede de criadores e proprietários sérios, imbuídos no resgate e preservação de nossa principal e mais amada raça nacional. Diante desta perspectiva, convidamos todos os entusiastas para se somarem a esse audacioso e belíssimo projeto. Com certeza teremos alguns pontos divergentes, mas o que nos une em busca do resgate e preservação do OFB, que acima de tudo é um cão funcional, com certeza é o elemento-chave garantidor do sucesso do programa. Acompanhem as mídias sociais do projeto: Facebook, Original Fila Brasileiro, Instagram, Original Fila Brasileiro OFB, mas principalmente adquiram o livro Cão Fila Brasileiro, Preservação do Original. Dessa forma, poderemos ter um diálogo mais positivo e enriquecedor. Os aborígenes são o meio e não o fim. O trabalho de resgate e preservação precisa desses cães na busca daquelas características que foram perdidas na raça. Esse é um trabalho inicial que ainda tem um longo caminho a trilhar e os frutos de um projeto sério levarão o tempo necessário para o seu amadurecimento, nem mais nem menos. Aos entusiastas pedimos calma e confiança na seriedade e transparência do trabalho. E exatamente por isso, não omitimos os meios e os cães utilizados desde o nascedouro do projeto, pois acreditamos que é muito melhor verdades amargas do que doces ilusões.